Oi, oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop Natal Lucrativo. O Natal já está chegando e tivemos muitos pedidos desse curso aqui maravilhoso. E é claro que vocês devem estar super ansiosos para aprender a fazer todas essas delícias. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nossetti, sou professora e confeiteira, já trabalho nesse ramo da confeitaria há mais de 6 anos, quase 7 já, e eu comecei há muitos anos atrás com bolos de pote. Na época eu estava desempregada, não trabalhava com doce, não fazia nada de bolo, nada. E aí eu precisava de uma renda, né? Aquela crise me pegou de surpresa, eu precisava de uma renda, precisava ajudar em casa. E aí eu comecei a pesquisar, achei os bolos de pote. Na época foi um sucesso danado, deu super certo e os clientes começaram a me pedir bolos maiores, docinhos, tal. E aí foi que eu realmente entrei na confeitaria e estou aqui até hoje, graças a Deus. Nesses longos anos passamos por muitas coisas, muitas experiências boas e ruins também, né? A gente sempre acerta, mas também acaba errando. E hoje eu tô aqui para poder passar o máximo de conhecimento e o máximo de experiência que eu já tive nesses longos anos para vocês. E é claro, com esses longos anos na confeitaria, eu posso afirmar para vocês que o Natal é uma das épocas que mais dá pra gente vender e ter um bom lucro. Bom, depois de muitos anos, eu percebi que as pessoas erram as receitas por alguns erros bobos até, e foi aí que eu decidi fazer esses cursos para realmente ajudar as pessoas com receitas simples, fáceis e que realmente dão certo. Por isso, esse curso é para você que já é confeiteira, está iniciando na confeitaria também. Às vezes a pessoa não tem experiência e acha que esse curso não é para a pessoa, mas é sim. Vamos pegar aqui do zero, vamos fazer a massa do panetone, vamos rechear, cobertura, embalagem, tem muita coisa aqui nesse curso. São 3 dias de aula e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E às vezes também você nem trabalha com confeitaria, tem aquele gosto, aquele apreço por doces, quer presentear alguém, não sabe o que fazer, panetone e chocotone é uma ótima opção agora para o Natal. Então preste muita atenção nessas aulas, que elas ficam disponíveis até sexta-feira e nós não temos previsão para uma nova turma desse curso. Então, sem muita enrolação, vamos começar a fazer um delicioso chocotone e panetone. Bom, pessoal, para nós começarmos a fazer a nossa massa de panetone e chocotone, nós vamos começar aqui com as nossas frutas cristalizadas e uva passa. Primeiro, nós precisamos hidratar elas, tá? Aqui eu tenho 160 gramas de uva passa e 160 gramas de frutas cristalizadas. Para cada panetone, tá? Que vocês forem fazer com essa nossa massa aqui, vocês vão utilizar 80 gramas de frutas cristalizadas e 80 gramas de uva passas, tá? Isso daqui é um padrão. Se você gosta um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aí você pode colocar mais ou menos. Mas isso aqui que eu tô passando para vocês é um padrão, tá? Com essa receita que eu vou ensinar para vocês, daria para nós fazermos 5 panetones, tá? Mas como eu vou gravar aqui para vocês, eu vou dividir essa massa, metade panetone, metade chocotone. Por isso que eu tô aqui com menos quantidade, tá? Então, sempre lembre disso. 80 gramas de uva passas e 80 gramas de frutas cristalizadas para cada um panetone, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa uva e nossas frutas, temos água, tá? Para nós hidratarmos a nossa uva, tá? Nossas frutinhas aqui, na verdade. Por que que a gente tem que hidratar as nossas frutas e também a uva passas? Para que quando a gente faça os nossos panetones, quando ele vai assar, essas frutinhas não peguem a umidade da nossa massa, tá? Então a gente hidrata ela para que elas mantenham assim a maciez e a umidade do panetone, tá bom? Aqui a gente está utilizando a água, mas vocês podem utilizar suco de laranja, suco de abacaxi, algum suco da sua preferência. Dá para utilizar também bebidas alcoólicas, porém, para massa de panetone eu não gosto tanto de utilizar, porque o álcool, ele diminui a fermentação da nossa massa, tá? Então, quando a gente coloca alguma bebida alcoólica aqui na nossa massa, mesmo aqui nas nossas frutas, a gente precisa reforçar o fermento, tá? Então, sempre lembre disso. Na dúvida, vai de água, que a gente não vai ter que alterar mais nada na nossa receita. Aqui é simples, a gente só vai acrescentar a água, ó, vai cobrir, né? Que nós temos uma xícara de água, 250 ml é a minha xícara, tá? Colocamos aqui uma xícara de água,
Só isso, tá? Agora reserva e a gente vai dar continuidade na nossa receita. Para nós darmos início à nossa massa de panetone, nós vamos começar fazendo um processo que se chama esponja. Por que precisa fazer uma esponja para panetones? Panetone é uma massa um pouco pesada, vai bastante manteiga, bastante açúcar, então nós precisamos fazer a esponja para que ajude a desenvolver o glúten, ajuda também a acelerar a fermentação, dá uma acentuada no sabor e faz toda a diferença no resultado final dos nossos panetones. Se nós não fazermos a esponja, ele demora um pouquinho mais para crescer, ele demora mais para se desenvolver e ficar uma massa bem macia. Para fazer panetones, chocotones, vocês precisam sempre saber que é um processo assim mais demorado. Não dá para querer fazer o panetone num dia já rechear no mesmo dia, não dá. É um processo um pouquinho mais lento. Existem panetones que a fermentação é assim, 24, 48 horas. Tá? Então, assim, cada massa, cada tipo de uma forma. Mas vocês precisam lembrar que não dá para fazer tudo rápido, tudo na pressa, que é um processo mais demorado, tá? Então, vamos lá. Já expliquei para vocês o que é esponja, para que serve, e agora a gente vai fazer essa esponja. Aqui eu tenho fermento seco, tá? É fermento biológico seco. Esse aqui é para fazer pão, panetone mesmo, tá? Lembrando que o panetone é um pão. Tá, gente? Ele é um pão um pouco diferenciado, mas é um pão. E aqui a gente vai utilizar 20 gramas de fermento seco. Se você não tem o fermento seco, que é aquele de pacotinho, você vai ter que usar o fermento fresco. E aí você vai utilizar 60 gramas, tá? O fresco é aquele que fica na geladeira. Vamos acrescentar aqui. Também temos 100 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo, principalmente para panetone, precisa ser uma farinha tipo 1 de boa qualidade, tá? Então sempre lembrem disso, compre uma farinha boa para ficar bacana o seu panetone. Aqui tem 100 gramas, tá? Outra coisa que eu já vou falar para vocês. Todas as xícaras que a gente for utilizar aqui na receita, a xícara é de 250 ml, tá? Mas eu indico que vocês que são profissionais na confeitaria comprem uma balança, tá? Quando vocês têm uma balança, fica muito mais fácil de vocês padronizarem os produtos de vocês e sempre alcançar um bom resultado. Aqui a gente tem 150 ml de água morna, não é quente fervendo não, é morna, tá? A gente vai acrescentar aqui e vamos misturar. Agora nós vamos misturar e vai virar tipo uma pastinha, tá? Vai ficar mais assim molinho mesmo. Ó, só misturando aqui, tá vendo, pessoal? Mistura. Isso daqui, vocês vão sentir já um cheirinho assim de fermento, tá? Isso aqui vai fazer uma fermentação mesmo. Ó, desde antigamente, lá quando inventaram o panetone, era utilizado apenas fermento natural. Tem muitas pessoas que ainda fazem com fermento natural, mas como eu falei para vocês, é aquela fermentação longa, demora um bom tempo para você poder fazer. Ó, aqui a gente misturou, tá vendo? Ficou uma pastinha, tá? Ó, mistura bem misturadinho assim e fica assim uma pastinha, tá? Isso daqui é a nossa esponja. Se vocês quiserem, pode fazer esponja também para pão, tá? Quem quiser fazer pão pode fazer assim essa esponja, que ajuda a dar aquela estrutura na massa, tá? Feito isso, pessoal, ó, misturou bem. Agora a gente vai pegar um plástico filme. Plástico filme, vamos tampar daqui e vamos deixar isso aqui, vai dobrar de volume mais ou menos uns 15 minutos, tá? Claro que isso vai depender um pouquinho de cada região, se estiver mais quente vai ser um pouquinho mais rápido, mas normalmente 15 minutinhos já é suficiente. Eu vou esperar e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, vocês viram como que ficou nossa esponja? Ela cresceu bem, encheu de bolinhas aqui, ó, tá vendo? Então, assim, é bacana que vocês façam isso, é 15 minutinhos. E imagina só se o seu fermento não tá bom, você usa todos os ingredientes e a massa não cresce. Então, fazendo a esponja, você já tem certeza que o seu fermento tá ok para continuar a receita, tá? Agora, preciso falar uma coisa para vocês, uma dica aqui.
Se você não achar na sua cidade uma farinha de boa qualidade do tipo 1, até se você achar aquelas farinhas mais premium, pode comprar que é melhor ainda, tá? Se você não achar essa farinha, você pode utilizar o melhorador de farinha, tá? Tem de várias marcas, eu comprei aqui para mostrar para vocês, tá? Eu não utilizo porque eu uso uma farinha de qualidade, mas se você não achar essa farinha boa, você pode usar o melhorador de farinha, tá? Isso daqui é bem baratinho, na faixa de R$2, e você acrescenta na farinha, e aí a sua farinha fica bem enriquecida e faz com que o resultado final seja muito bacana, aquela massa bem macia, bem desenvolvida, tá? Então, fica a dica para vocês, para quem tem dificuldade em fazer pão, compre isso daqui, que às vezes é a farinha que não tá muito boa para fazer, tá? Então, tem de várias marcas, fica a dica aqui para vocês. Agora, pra gente continuar aqui a nossa massa de panetone, a gente vai utilizar o quê? 300 ml de água morna, tá? 1 kg de farinha, mais ou menos, em média. 250 gramas de açúcar, tá? Eu tô usando o açúcar refinado, pode utilizar o açúcar cristal também. Aqui, junto com o açúcar, eu coloquei o sal. É 1 colher de chá de sal, tá? Uma colherzinha rasinha. Aqui também temos essência de panetone. Aqui temos 1 colher de sopa. Temos também 130 gramas de gemas. Somente a gema, não é o ovo inteiro, tá? Essas 130 gramas de gemas é aproximadamente 9 ovos, tá? Se o seu ovo for maior, são 8. Se for aquele ovo menorzinho, é 9, tá? Aproximadamente. Se tiver balança, 130 gramas. Aqui temos 200 gramas de manteiga. A minha manteiga, ela tá um pouquinho gelada, mas tá com a textura de pomada, tá? Não é aquela manteiga dura, não. E se você não quiser usar manteiga, pode utilizar a margarina. Eu particularmente prefiro a manteiga, acho que o resultado é melhor, fica mais úmido e mais macio, mas para reduzir um pouco o custo, dá para utilizar a margarina, tá? Óleo dá certo? Não, tem que ser a manteiga ou a margarina, tá bom? E aqui é simples, tá, pessoal? Nós vamos começar acrescentando o açúcar, tá? Pode acrescentar aqui em cima da sua esponja, ó. Aqui eu tenho o açúcar e o sal, tá? Acrescentou aqui. Agora a gente vai acrescentar as gemas. Vou pegar um garfo aqui só para dar uma misturada nas gemas, fica melhor pra gente misturar. Ó, tudo numa batidinha mesmo. E aí a gente vai acrescentar aqui, ó. Ó, pessoal, tá vendo? Então já acrescentamos açúcar, as gemas, o sal, ó, já vai aqui incorporando, tá vendo? Agora, essência. Essência vocês acham em lojas de confeitaria, tá? Vamos dar uma misturada agora. Ó, vai ficar aquele panetone bem amarelinho, bem gostoso. Por isso que vamos utilizar somente as gemas, tá? Ó, aqui, gente, é facinho de misturar na esponja, tá? Você vai dando uma misturada aqui com uma espátula ou uma colher mesmo. E aqui não tem segredo nenhum, não. Belezinha, misturou aqui um pouquinho. Agora a gente vai entrar com a nossa manteiga. Ó, manteiga. E como a nossa água tá morna, então não tem problema se ela estiver um pouquinho gelada, tá? Não pode estar muito dura. Ó, tá vendo? Vai misturando assim, ó. Que ela vai misturando com facilidade. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar a água, tá? A água tá morna, não tá quente e nem fria, tá? Nós vamos acrescentar a água aos poucos e também a farinha de trigo, tá? A gente vai dando uma intercalada aqui. Ó, mistura um pouco de água, dá uma misturadinha, até porque a água ajuda aqui na manteiga. E aí a gente vai misturando também a farinha, tá? Coloquei uma espátula maior aqui para facilitar a gente misturar.
Nós vamos fazer esse processo até quando a gente não conseguir mais misturar com a colher, tá? Aí a gente vai pegar aqui a bancada bem limpinha e vamos começar a sovar nossa massa. Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nossa massa de panetone, ela não vai muito mais farinha do que 1 quilo, tá? Mais ou menos 1 quilo mesmo. E ela é uma massa assim mais mole, tá? É uma massa um pouquinho mais pegajosa. Você vai sentir que você quer colocar mais assim farinha e não é pra pôr, tá? Eu vou falar aqui pra vocês como é que vocês vão fazer. Ó, tá vendo esse ponto aqui? Se fosse um pão, a gente ia continuar acrescentando mais farinha, né, ó. Tá vendo que ainda tá, ó, tá grudando, tá vendo? Tá ainda mole, ainda nem misturei direito a farinha, ó, tá vendo? E tá bom, a gente não acrescenta mais farinha nesse ponto. Por quê? Porque agora a gente vai começar a sovar e a gente vai acrescentar mais farinha pra ficar um pouco melhor na hora da gente fazer a sova, tá? Então, nesse ponto aqui, vocês peguem aqui a bancada de vocês, tá? Deixem bem limpinha, passe um álcool. E aí a gente vai acrescentar um pouco de farinha assim na bancada, ó. E vamos acrescentar a massa. Essa massa, gente, ela é bem pesada, tá? Ó. Tem que ter um pouquinho aí de força nos braços. Eu gosto muito de fazer bolo, mas pão é a minha paixão. Adoro fazer pão. E vocês aproveitem essas dicas para quem tem dificuldade em fazer pão, dificuldade para fazer panetone, essas coisas assim com mais panificação mesmo, prestem atenção aí nas dicas. Ó, agora eu vou acrescentar um pouquinho só de farinha, tá? E aí, a gente vai começar a sovar essa massa. O que que eu faço? Pego um pouquinho de farinha, passo um pouquinho na mão, tá? Para ajudar, se quiser, se não tiver um pouco de dificuldade, pode colocar luva, tá? Se preferir, coloca luva, eu prefiro assim mesmo, tá? E agora a gente vai começar a sovar. Ah, pessoal, ó, eu tenho uma espátula aqui, tá? Qualquer espátula que você tiver para ajudar a gente a sovar aqui a nossa massa, tá? Outra coisa que eu tenho aqui também óleo, pode ser óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, que é pra gente ir passando um pouquinho nas mãos, tá? E passando um pouquinho na bancada, porque lembrando novamente, não podemos acrescentar muita farinha de trigo aqui nessa massa, tá? Vai ficar uma massa diferenciada e se você acrescentar muita farinha de trigo, vai ficar uma massa pesada, tá? Então, mesmo que você queira, passe um pouquinho de óleo. Bom, agora o que a gente vai fazer, ó? Vai juntando sempre a massa assim. Tá vendo, ó? Como ela tá mole ainda? E aos pouquinhos, bem pouquinho, você vai passando um pouquinho de farinha, tá? Sempre que precisar, usa a espátula para ajudar a raspar. E aqui a gente vai fazer um processo de sova. A sova é isso, esse movimento. Só que além da sova, a gente vai dando umas esticadas, ó. Vai esticando, tá vendo? Vai melar a mão? Vai. Só que depois você consegue passar a farinha, ó. E aí ajuda a soltar da mão, tá vendo? Esse processo aqui da gente puxar vai fazer com que desenvolva muito mais o glúten da nossa massa. E aí vai ficar uma massa bem bacana, aquela massa, aquele panetone que desfia.
É esse processo aqui que a gente tá fazendo, ó. É um pouco chato? É. Quem não gosta muito de ficar com a mão melecada, não vai gostar muito de fazer esse processo. Mas é um processo que a gente precisa fazer, ó. E dá toda a diferença no resultado final. Se preferir, pode ser com a espátula mesmo, ó, tá? Mas cuidado, porque a massa é pesada e pode quebrar sua espátula, tá? Ó, vai passando um pouquinho de óleo também e vai. Ó, pessoal, tá vendo quando vocês vão sovando, como ela vai ficando mais elástica, mais bonita, tá? E aí, pessoal, vocês estão percebendo que eu tô colocando muito mais óleo, né? Passando óleo aqui um pouquinho na bancada, sempre passando um pouquinho nas mãos, tá? E dificilmente você vai colocar a farinha. A farinha é só quando precisa muito mesmo, e aí você coloca. Mas vocês podem ver, ó, que a massa é uma massa mais mole. Se eu ficar só mexendo ela e não passar mais óleo nas mãos, vai grudar, tá? Então, a farinha a gente vai usar só quando tem muita necessidade mesmo, tá? E aí, pessoal, a gente vai sovar mais ou menos uns 8 a 10 minutos, tá? Tem que sovar bem para que realmente fique uma massa bem elástica, bem bonita e desenvolva bastante o glúten, tá? Ó, tá vendo, ó? Como que ela já tá ficando bem bacana? Ó, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Agora, no final, depois de sovar mais ou menos uns 10 minutos, eu acrescentei um pouquinho só de farinha só na bancada, tá? Bem pouquinho, ó. Pouquinho só. E aí, ela vai ficar assim, tá? Ó, como que ela tá bem bonitona, tá vendo? Não mexe muito agora, que é pra gente colocar nossas uvas passas, né? Nossas frutas e também o chocolate. Aqui eu vou dividir a massa, porque metade vai ser chocotone e metade vai ser panetone, tá? Ó, pessoal, aqui nós temos gotinhas de chocolate, tá? Pra gente acrescentar aqui no nosso chocotone. Então, vocês podem abrir assim um pouco, ó, e vai acrescentando as gotinhas. Eu gosto com bastante gotas, tá? Então, são 150 gramas de chocolate, gotinhas de chocolate para cada panetone. Aqui eu vou fazer 450 gramas, tá bom? Ó, vai acrescentando e vai misturando. Se precisar, pode colocar um pouquinho de farinha aqui nesse momento, tá? Só para ajudar a não grudar mesmo. Ó, pessoal, tá vendo? Ó, já acrescentamos nossas gotinhas, né, de chocolate. Essas gotinhas que eu tô colocando aqui são gotinhas forneáveis, tá? Ó,
tem bastante gotinha, vocês estão vendo? É para ficar assim, tá? Se você quiser ainda mais, pode colocar. Mas como eu falei, 150 gramas por panetone é um padrão, tá? E fica assim, ó, bem recheadinho também, tá? Agora a gente vai reservar essa massa. Vou colocar aqui no cantinho, ó, um pouquinho de farinha. Vou colocar aqui no cantinho pra gente poder acrescentar as frutas aqui na nossa outra massa, tá? Ó. Aqui a gente vai acrescentar as frutas. As frutas que a gente tinha lá no começo da aula, nós tínhamos colocado água para hidratar. Aqui a gente já escorreu a água, já secou, tá vendo, ó? E agora a gente vai acrescentando aqui, tá? Lembrando que eu tô fazendo aqui 2 panetones. Ó, pessoal, agora nós vamos utilizar essas forminhas aqui, tá? Forneáveis. Essa minha de 400 gramas, tá? Por isso que vai render 5. Se for a de 500 gramas, que é a maiorzinha, vai render apenas 4, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, eu tenho balança, vou pesar, tá? A gente vai dividir certinho para colocar nas forminhas, tá? Sempre colocar a mesma quantidade. Ó, pessoal, pra gente colocar aqui na forminha, ó, pesei. Cada um dos meus chocotones tem 560 gramas, tá? Ó, vai fazendo tipo uma bolinha assim, ó, pra ficar bem bonito em cima, ó. Tá vendo? Embaixo não fica muito bonito, não. Mas em cima precisa ficar bem bonito. Ó, tá vendo? Uma bolinha assim e coloca aqui dentro da forminha. Dá uma ajeitadinha pra ficar bem bonito. E ó, tá vendo? Ó, pessoal, percebam que fica até metade da forma, tá vendo? 560 gramas tem aqui na nossa massa, tá? Bom, pessoal, já coloquei aqui nas forminhas e agora nós vamos deixar crescendo por 1 hora ou até que dobre de volume, tá? Dependendo da sua cidade vai estar um pouco mais calor, vai ser antes. Dependendo da sua cidade tá frio, vai demorar um pouquinho mais. Mas pelo menos 1 hora, tá? Aqui eu trouxe para vocês verem, ó, a diferença do tamanho da forma. Essa daqui é a embalagem de 500 gramas. Essa é de 400, tá? Então, essa receita rende 5 de 400 ou 4 de 500. Se vocês quiserem fazer mini, tem também essa forminha aqui que é de 100 gramas, tá? E aí vai render em torno de 24, 25 panetones ou chocotones, tá? Então rende muito se for fazer o mini, tá? Então agora é isso, gente. Deixa lá esse nosso panetone crescer para depois a gente levar no forno. Bom, pessoal, depois de descansar 1 hora, olha só como já cresceram nossos panetones e chocotones. Agora vamos levar no forno pré-aquecido por mais ou menos uns 10 minutinhos, temperatura 180 graus,
tá? Vamos deixar lá por aproximadamente 45 a 55 minutos. Esse tempo vai variar de acordo com o seu forno, tá? Então, dê uns 40 minutos, fica de olho. Quando ficar bem moreninho, bem douradinho, você pega um palito, espeta aqui no meio e aí, se sair limpo o palito, tá prontinho, tá? Então, agora a gente vai levar lá para assar e depois eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltando aqui com os nossos panetones já assados, os meus ficaram 52 minutos no forno. Lembrando que o forno pré-aquecido, 180 graus, tá? A temperatura tem que ser sempre assim, não pode ser muito alta, senão ele fica muito dourado por fora e não assa por dentro, tá? Então demora um pouquinho mesmo, mas é nessa faixa de 45, 55 minutos mais ou menos, tá? Depois que a gente tirou do forno nossos panetones, vamos deixar lá uns 5 minutinhos esfriando para não queimar as mãos e vamos colocar ele sobre uma grade. Pode ser uma grade daquelas formas que tem aquela gradezinha para assar frango, sabe aquelas assim? Aquelas grelhas? Pode ser também uma grelha. Pode ser também, se você não tiver a própria grelha, né, do forno, se você tiver uma grelha sobrando, pode ser em cima do fogão também, tá? Porque é importante que quando o nosso panetone estiver esfriando, bata sempre um ventinho ali por baixo dele, ajudando a resfriar com mais rapidez e fazendo com que não afunde os nossos panetones, tá? Então é importante vocês tirarem, sempre colocar sobre uma grade ou sobre alguma grelha, tá? Bom, agora vamos para as considerações finais da nossa aula. Essa receita que eu passei para vocês, como vocês sabem, rendeu 5 panetones. Cada um, depois de assado, renderam em torno de 560 gramas, mais ou menos, tá o peso deles. E, gente, a validade não é muito alta. Para vocês fazerem exatamente com essa receita, 5 a 6 dias é a validade. Nossa, Bia, mas é muito pouco, eu tenho que rechear o panetone, eu quero vender, quero uma validade um pouquinho maior. O que eu faço? Aí, vocês podem acrescentar na receita um antimofo. Antimofo vende em qualquer loja de confeitaria, é um conservante e vocês acrescentam na receita, tá? E aí vai durar uns 15, 20 dias tranquilamente. Eu, Bia, particularmente não gosto, eu acho que quando a gente faz um negócio artesanal, como um panetone artesanal, a gente não quer conservante, a gente não quer nada dessas coisas aí, no máximo a essência, tá? E se você nem quiser usar essência, você pode usar sempre raspinha de laranja, raspinha da casca do limão também, tá? Para quem não quer nem usar a essência. E por esse lado, né, por essa validade mais curta, muitas pessoas preferem não fazer a massa e sim já comprar o panetone pronto, tá? E aí é uma opção mesmo, assim, depende muito do seu critério de venda, dos seus clientes, se eles preferem uma massa assim mais úmida, como é o que eu gosto de uma massa assim bem úmida. E aí vai depender muito realmente de você, do que você vai escolher. Claro que compensa muito mais, na minha opinião, comprar o panetone já pronto, tá? Tudo bem que normalmente o panetone já pronto não tem tanta qualidade quanto um caseiro. Porém, em alguns casos, aqui na minha cidade, tem uma loja de fábrica que vende o panetone por R$ 3,99. E não é um panetone ruim, é um panetone gostoso, não é tão úmido quanto um panetone bem artesanal, tá? Mas é um panetone que quando você vai rechear ele, trufar ele, acaba que compensa. Então você não tem o trabalho de fazer a massa, ele tem uma conservação, uma validade muito maior, você não tem, né, o trabalho mesmo e ainda paga mais barato. Então assim, isso aí vai depender mesmo do seu gosto e de como você quer trabalhar, com que tipo de panetone e que tipo de cliente você tem. Ah, uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Lá no início da aula, eu comentei com vocês que para fazer os panetones era um processo um pouquinho mais demorado. E é isso mesmo, ó, a gente tirou os panetones e eles estão assim bem fofinho mesmo, tá? Esse aqui meu ainda tá um pouquinho quente, tirei faz uns 50 minutos mais ou menos, tá? E ele tá assim, ó, muito fofo mesmo. Então, se eu fosse abrir agora para rechear, ele não ia ficar tão bacana. Então, quando você faz o panetone, eu indico que você só recheie no outro dia, tá? Para que ele fique mais firme e aí quando você cortar, ele tenha mais estrutura para aguentar o recheio, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Se você tem alguma dúvida, anota que eu ou alguém da minha equipe vai ter o prazer de responder vocês. Amanhã teremos uma aula trufando nossos chocotones, fazendo a cobertura e vai ser muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquem com Deus, até amanhã. Um beijo!